Sucesso de todos os sábados. Fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Sua cidade e seus valores, comandando Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Eu sou Nelson Carneiro, estamos iniciando mais um programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense, 540 AM, hoje 30 de maio de 2016. Hoje 23 de maio de 2016. Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora, agora nós vamos juntinho até o meio-dia. Qual, Zé Carlos? É 30 de maio, Zé Carlos. 30 de maio. É brincadeira, Nelson Carneiro. 30 de maio. 30 de maio. 30 de abril. Eu acho que eu estou perdendo a razão, sabia? Nossa, mãe. Será? Bom, eita. 30 de maio, gente. Bom, você que esteve aí acompanhando a programação normal da emissora, aí com o programa do Zé Carlos Jesuíno Dino, Falando Geral. Fala Geral, né? E, olha, teve bomba, hein? Tá certo. Bom, nós vamos cumprimentar aqui o nosso homem da técnica. Como é que é o nome do menino, meu amigo? Cabral, grande Cabral. E Dudu, que tá aqui. Pô, peraí, brincadeira. Zé Carlos, deixa eu começar o programa. Já comecei trocando a data, agora você começa a trocar o Dudu um pelo outro. Bom, bom dia, José Carlos Rocha. Bom dia, Nelson Carneiro, bom dia a todos da mesa, bom dia, Dudu, mais uma vez, o Cabral, parece que tem uma cara de Sérgio Cabral, tô olhando pra ele, Sérgio Cabral, filho de Sérgio Cabral. Bom dia a todos, estamos aí, gente, o meu amigo Nelson Carneiro. Você que mandou ele botar aquela camisinha na cabeça ali? Toquinha, rapaz, o Dudu. Dudu é o prefeito espiritual de... Como é que é o nome do lugar, né? Não é Campo Grande, não. Santa Cruz. Mato Grosso? Não, Santa Cruz, cara. Santa Cruz? É o prefeito espiritual de Santa Cruz. É vizinho de Pedrão? Não, Pedro é Jacarepaguá, mais perto. Tem conflito lá? Não tem. Tá Não. Alô, Pedrão! Falar em conflito. Daqui a pouco pediram para o espaço e nós vamos conceder a uma comissão, né, de uma escola que foi invadida. Agora eu fiquei perdido, que eu botei São Gonçalo e não é São Gonçalo. Nós tivemos erro de comunicação. Não interessa. E na hora a gente vai saber se Niterói ou São Gonçalo. Não é isso? Vai chegar aqui e vai falar. Vai chegar a comissão, né? Uma escola que está invadida por alunos, né? E me parece que já há conflitos. De pais sem falar. De pais, inclusive, teria entrado no Ministério Público. Bom, se entrou no Ministério Público, nós vamos ouvir aqui essa comissão, né? O colégio lá em Alcântara, o Pandiá Calógeras, também foi invadido lá. Tá ocupado também? Tá ocupado também, que eu passei lá, foi ontem, eu vi os alunos lá colocando faixa. Então, o colégio Pandiá Calógeras, que é estado, né? Colégio... Eu vou dar bom dia ao pessoal aqui pra gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Eu quero dar o meu bom dia aqui ao diretor de programação Christian Ferraz e também ao diretor-presidente das organizações fluminenses, Alexandre Torres. Não é isso? Hoje eu estou trocando tudo, minha gente. Bom dia, João Gustavo. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao meu neto João Paulo e Isadora, que estão disputando uma competição de natação hoje de manhã. E lembrar aqui que amanhã é Dia do Trabalhador. Dar um bom dia a todos os trabalhadores, não só os que estão empregados, mas os mais de 10 milhões que estão desempregados. 11 agora. 11 milhões de desempregados por esse governo que só prejudica o trabalhador. É o governo dos trabalhadores que só prejudica os trabalhadores. Desde que assumiu o Lula,
os trabalhadores só tomaram prejuízo. Bom dia a todos os trabalhadores, por esse final de semana ser o dia de vocês. Bom dia, Lúcio. Bom dia. Gostei da camisa, Lúcio. Obrigado. É praticamente a mesma de sempre, né? É social. Ele. Não, mas camisa social, tipo a sua, só que com umas listas aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fluminense. E conforme o vereador João Gustavo disse, amanhã, dia 1º de maio, dia do trabalho, ou do trabalhador, como queiram, e não temos nada para comemorar, principalmente os 11 milhões de desempregados, segundo o IBGE, próprio IBGE do governo anunciou ontem, e os que estão empregados aí com medo de perder o emprego e com o seu salário valendo menos, podendo comprar menos, já que a inflação galopante está muito alta. De qualquer modo, esperamos que hoje a gente tenha um grande programa com os debates necessários sobre os assuntos relevantes aqui do Brasil, que afetam a vida de todos nós e de todos os brasileiros. Bom dia, doutor Oséias. Bom dia, Nelson. Bom dia, mesa. Esse bom cabelinho dia. de lado aí pega mal, hein? Bom dia aos ouvintes. Um bom dia pro meu amigo Nino. Ah, Nino, eu ia Querendo. lembrar aqui agora. Bom dia lá pro meu cunhado, o Evandro. Grande Evandro. Minhas irmãs. E, Nelson, me permita aí, antecipadamente, claro, parabéns para minha filha Bianca, que faz aniversário no Dia do Trabalhador. Opa, que legal. Domingo estará completando 11 anos de vida. E uma super filha. E que Deus dê muita saúde para ela, muita paz e felicidade. Costumo dizer que são as coisas que eu peço a Deus, o resto a gente tem que fazer, não é? Mas muito obrigado pela vida, por tudo. E um prazer estar aqui mais uma vez para debater com meus colegas. Um abração lá, prima, né? E continuando aqui os abraços dos aniversariantes, quem está aniversariando hoje é a delegada e hoje deputada Marta Rocha, né? Está aniversariando. A minha prima Estelza, lá do Vale, né? Lá em Nova Friburgo, também aniversariante, está ligada conosco. A filha do senador Nelson Carneiro, grande Nelson Carneiro do passado, né? Que fica na memória de muitos. Que Laura, não é você, né? Laura Carneiro, pô, aí ele já foi, eu ainda tô apurrinhando. É o outro Nelson, né? Aquele não apurrinha mais ninguém, eu tô aqui apurrinhando a turma. Bom, mandar um abraço também ao Cristiano Áureo, que também tá aniversariando. Ele é deputado, né? Eu acho que tá desviado, mas é deputado, né? Não, tá no exercício. Tá atuando? Acho que tá. Porque ele era secretário, era uma opção de coisa, aí o homem era é o homem de 7... Não, ele sempre foi da agricultura. Certo. Secretário da agricultura. Ele é muito mas querido eu acho lá. que ele é muito querido em Jaguarembé, lá na minha terra. Lá tem um pessoal que gosta muito já dele. foi prefeito, né? Aqui numa cidade aqui em cima da região dos lagos. Tá certo. Tá bom. Alguém mais tem mais algum aniversariante? Não, hoje não. Então tá legal. Bom, nós vamos. Eu quero mandar aqui um abraço às pessoas que estão nos ouvindo, ao Carlinho, né, que está lá em Engenho Pequeno nos ouvindo. Quero mandar também um abraço para o vereador Marco Rodrigues, né? E ao Gustavo Fuscaldo. São os dois que fazem parte aqui da nossa equipe. Ao vovozinho Agliberto Mendes, aquele abraço. Ao Dark Freitas, aquele abraço. O professor Oswaldo Mendes está sempre nos ouvindo. Grande abraço, Oswaldo. Também um abraço à equipe do Jornal Fluminense, né? E mandando um abraço também a Eliana Marra e a sua família, ao Natinho no Alcântara, ao Josias Azevedo e a sua esposa Ângela lá no Jardim Catarino, ao nosso grande amigo Beto Amaral, né? Grande Beto. Também quero mandar um abraço pro pessoal do Plantão de Notícias de Niterói. Olha, uma comunidade com 123 mil já, me parece, de membros, né? O Lúcio faz parte desse grupo. Quero mandar também um grande abraço à comissão da OAB Mulher e cumprimentar de Niterói, cumprimentar a Elga Mansur pela promoção da grande palestra que aconteceu na OAB de São Gonçalo de Niterói no dia 28. Casa cheia, olha, foi espetacular, em que alguém quiser, não pôde assistir, que quiser, está lá no nosso Face, né? Já alguns vídeos, né, daquele evento, e tem outros, mais uns 4 ou 5 para entrar, que vai ser muito importante. Mandar um abraço também para Helenice Batista, ao jornalista Pereirinha, grande abraço, ao Rujani Martins e a Josemar Carvalho,
aquele abraço. Bom, João, destaque da semana. Bem, o destaque da semana é sempre o impeachment e o destaque para mim é o advogado-geral da União, né? O Cardoso. Ele é muito cara de pau, né? Ele dizer que não vê nada de ilegal nesse pedido do impeachment, que tudo que foi feito pelo governo até hoje é correto, ele está vivendo em outro país. E o que me admira muito é ele ser advogado-geral da União, e ele é um advogado da Dilma. Eu não sei se ele está ganhando pela Advocacia-Geral da União ou pela Dilma. Será que é a Dilma que contratou ele? A gente tinha que saber quem é que está pagando ele. Porque ele, como advogado-geral da União, ele não pode ser advogado pessoal. Ele está defendendo a presidência. Mas ele tem que defender o Congresso também. Ele tem que defender a Justiça, porque o advogado-geral da União é para defender os 3 poderes. Quer dizer que só o Poder Legislativo é que está errado? O Executivo é que está certo? E quem vai defender o Legislativo? Então isso é uma coisa para mim muito grave, para mostrar a falta de caráter desse governo, a falta de hombridade desse governo com o dinheiro público que nós botamos nesse governo. Então, para mim, esse é o destaque. E ele dizer que é anômalo esse impeachment, anômalo é o governo da Dilma. Bom, esse é que é anômalo. O que acontece é o seguinte, inclusive eu estou... eu vi hoje uma crítica, né, que aquela professora, né, e constitucionalista está ganhando do PSDB 45 mil reais. Para dar um parecer. Mas ela é profissional, né? Profissional. Lúcio Carlos. Já estamos seu destaque. Recheados de destaques negativos. Isso aí é um testamento, não um destaque. Na política e na economia. Essa semana, uma sucessão, uma artilharia de péssimas notícias. Péssimas notícias. A começar por esse clima de radicalização que a gente está vendo hoje no Brasil, infelizmente. Um clima de divisão social, com pessoas cuspindo nas outras. Parece que isso agora virou moda. A mídia publicou veteranos da Segunda Guerra Mundial, homens que devem ser valorizados, respeitados, não só pelos cabelos brancos, mas pelo fato de terem dado suas vidas, arriscado na luta contra o nazifascismo. E foi determinado para isso, né? Foram determinados. Como defensores. Né? Não só eles são insultados de nazistas, o que é uma grande contradição, porque se o cara foi para a Europa na Segunda Guerra lutar e arriscar a vida contra o nazifascismo, como é que acusam ele de nazista? E o pior é que são pessoas de 70 anos de idade, 80 anos de idade, cuspindo. Teve mais aí no Centro do Rio, se não me engano. Aquele ator, José de Abreu, cuspindo. Pô, aquilo ali me surpreendeu, cara. Cuspindo pessoas. Me surpreendeu. Dentro de um restaurante, ainda foi pro Faustão dizer que estava certo ainda. Legítima. Legítimo. E tudo mais, esse clima. Como, por exemplo, aquele movimento de feministas radicais de extrema esquerda, com certeza ligados ao PSOL, UNE, etc. Uma professora da Prefeitura de São Paulo, do PT, do Haddad, defecando e urinando em cima de uma foto, de um papel com o rosto do deputado Jair Bolsonaro. E os seus colegas também, esquerdistas, cada um do lado do outro, cuspindo, vomitando, defecando e urinando em público. Em público, que é crime, por atentado ao pudor no mínimo, além de multa por sujar a calçada pública. Esses mesmos radicais de esquerda, de faculdade, garotos mimados, meninas mimadas sem conhecimento da realidade de como vive o povo brasileiro, de como pensa o povo, tentaram invadir a casa do deputado Jair Bolsonaro e ele disse, olha, se invadirem não vão sair. E aí os frouxos, porque são frouxos mesmo, não invadiram. Então, Nelson, meu destaque na área política para esse começo de programa é essa radicalização triste, resultado de 13 anos de PT
divisão de brancos contra negros, ricos contra pobres, héteros contra homens, mulheres contra homens, porque o que essas feministas querem fazer é colocar os homens numa condição abaixo delas e que todas as outras mulheres que são moças de bem, como a sua filha, como as nossas esposas, mães, sejam como elas. Radicais, bissexuais radicais, num proselitismo político que é muito lamentável e vergonhoso. E agora também com o MST, o Movimento Sem Terra, como ontem, por exemplo, impedindo a BR-101 Niterói-Manilha, tocando fogo em pneus, atrapalhando a vida das pessoas, invadindo propriedades, destruindo a propriedade privada, cometendo crimes atrás de crimes e o governo não faz nada. Crimes atrás de crimes e o governo não faz nada. Atrapalhando a via pública, invadindo propriedade privada, tudo com dinheiro do PT, dinheiro este que foi roubado de nosso dinheiro roubado da Petrobras para ficar bancando esses vagabundos. Então, essa semana a gente começou a ver esse movimento de radicalização extremamente lamentável por parte dessa esquerda paga com o nosso dinheiro, e é triste porque o que vem pela frente aí pode ser coisas piores ainda neste sentido. Tá certo. Doutor Oséias, eu quero só dizer ressalvar o seguinte, que existe esquerda e esquerda. Eu acho que há um grupo acima de tudo isso que realmente prega a baderna. Eu acho que dentro da esquerda, como acho dentro da direita, tem pessoas ilustres, pessoas que devem ser respeitadas. E apesar de respeitar aqui o que o Lúcio disse, mas eu acho que existe. E agora, o que existe, há um grupo suprapartidário, orquestrado, né, dentro desse movimento. E não acredito que seja a esquerda especificamente. Doutor Oséias. Ô Nelson, antes mesmo de adentrar aqui nos meus destaques, eu gostaria de complementar aqui o que o Lúcio falou, com relação a essa situação de uma mulher, né, isso aí viralizou nas redes sociais, aquela cena deprimente da pessoa defecar em via pública, aquela coisa horrível. Isso aí, eu vou até, permitam-me, mas eu acho que nem mesmo aqueles que se dizem contrários ao impeachment, eles não merecem uma coisa dessa também. Ninguém merece. Ninguém merece. A sociedade não merece. É desprezível. Aquilo dali é a falência total do ser humano, principalmente daquela mulher. Aquilo dali agride a todo mundo. Qualquer pessoa de bem. Professora. Às vezes não tem nem coragem de assistir um vídeo daquele de uma coisa tão, não vou dizer animal, Nelson. Porque às vezes você tem um cão, uma cadela que faz suas necessidades na rua, mas que dali é um animal, é natural dele. Agora, uma professora fazer uma coisa dessa, que dali é dizer o seguinte: eu não mereço ser um ser humano, eu não mereço ser uma professora, e nenhum aluno merece ser educado por mim. Porque que moral, com que base uma pessoa dessa vai chegar dentro de sala de aula e ministrar uma aula para alguém, ensinamentos? O que essa pessoa vai ensinar? E um detalhe, ela foi convidada para ir no programa do Faustão domingo agora, para ela falar sobre esse assunto. Gente, aquilo dali é um escárnio. Mas vira destaque. Mas, Nelson, aquilo dali é um escárnio. Você vê que É sininho, né? Não. Essa daí... Não, eu digo, o destaque como se deu para sininho, né? Pois é, Nelson, e depois de tudo isso, a pessoa levanta e fica ali, não usa nem um papel higiênico, nem nada, é uma porca. Aquilo dali não merece ser chamado de ser humano. Ser humano não comete um ato daquele, Nelson. O que, ainda mais em se tratando de uma professora... Os professores não merecem isso, aquilo dali não representa. Eu não sou professor, mas com certeza aquilo dali não representa a classe. E nem ninguém. E nem tampouco, acredito, esse movimento contrário ao impeachment. Eu não acredito que essas pessoas aprovem aquela atitude daquela. É ridículo. Poderia estar ali a foto de quem fosse. Até mesmo de uma coisa muito ruim que as pessoas falam. Vamos dizer, até do diabo que fosse. Não justifica um ser humano fazer aquilo dali. Tá, é só para complementar, eu fiquei indignado realmente com isso. Como é que pode, cara? Mas os meus destaques, ô Nelson, são dois.
E eu vou ficar mais aqui a nível municipal, vou falar sobre São Gonçalo. Muitas das vezes eu continuo até reafirmando que São Gonçalo está jogado em relação à limpeza, muito embora tenha coleta seletiva, mas a manutenção, coisa e tal, continua a mesma coisa. Mas aqui a gente não malha só, a gente não mete só o pau. Quando é para aplaudir, vamos aplaudir. Por exemplo, eu quero aplaudir aqui e destacar uma notícia que poderia ser algo normal, mas diante de tantas coisas ruins passa a ser uma coisa boa. É que a contar do dia 27 de abril, o município de São Gonçalo, Nelson, passou a oferecer cirurgias odontológicas para pacientes especiais do pronto-socorro de Alcântara. Você sabe, nós já falamos aqui, que os pacientes especiais, eles não contam com grandes espaços, com grandes oportunidades para se ter um tratamento, para se ter um acompanhamento. Então, de modo de que qualquer coisa que se faça de bem, com o objetivo de alcançar essas pessoas, devem ser algo visto com bons olhos. E eu quero aqui parabenizar a administração municipal com relação à prestação desse serviço que passou a se dar a contar do dia 27 de abril. E que mudando e reintegrando o governo, que mantenha, né, doutor Oséias? Exatamente. Porque nós temos muitos projetos aí de última hora, Infelizmente, é o que acontece, mas seria bom que se mantivesse. Estamos aplaudindo e pedindo a permanência, Exatamente. Né? Então, eu quero aqui aplaudir ao prefeito e, obviamente, ao secretário de saúde, que parece-me uma pessoa competente. Pois bem, e o outro destaque, Nelson, aí já é negativo. Hoje eu estava vindo para cá e estava ouvindo aqui no programa que nos antecedeu que alguém fez uma denúncia, né, muito grave com relação... o Mustang fez uma denúncia muito grave com relação a um ex-secretário municipal, que eu não vou dar ibope, não vou falar o nome. E ele dizia que esse cidadão, as práticas dele, ele provocou um grande rombo no município, inclusive utilizando-se de equipamentos públicos para fins particulares. O destaque não vem por conta só dessa denúncia, vem por conta do que um vereador falou depois. Perguntado aqui ao vereador o que ele achava, coisa e tal, para mim ele desconversou, dizendo que não, isso aí é algo que a gente não pode falar nada, porque tem que ter prova, tem tudo, e a polícia que tem que apurar isso. Ora, Nelson, não é a polícia propriamente dita, objetivamente, quem tem que apurar atos do executivo. Pela própria natureza do legislativo, é ele que tem que começar a fiscalizar os atos do executivo. Então, se tem uma denúncia desta natureza, dessa magnitude contra um secretário, que se abrisse, instaurasse uma sindicância inicialmente lá na prefeitura e começasse a apurar se de fato tem procedência ou não esses atos praticados pelo ex-secretário. Que se formasse comissão e partissem para dentro, que depois até uma CPI. Para responder. E aí sim, esse é papel originário, é papel constitucional da Câmara Municipal de qualquer município. Está se confundindo muitas coisas nesse país, porque quando se elegem vereadores e prefeitos, a primeira coisa que faz, corre-se lá para pegar os vereadores ou os deputados para se formar ali uma aliança, uma base de sustentação. Isso não existe. O que existe é o seguinte: eu sou vereador, eu estou sendo pago pelo erário público para fiscalizar os atos do executivo. E ponto final. E quando existe essa aliança, infelizmente, eles se fecham de tal forma que fecham os olhos para as bandalhas, para as sacanagens, pelas roubalheiras que o executivo comete. E é isto que me foi passado hoje aqui, ó. Em pleno ar, aqui, né, numa entrevista na rádio, no programa que nos antecedeu. É a vontade de tapar os olhos, fechar os olhos para as mazelas que estão acontecendo. Os vereadores de São Gonçalo têm sim, têm obrigação de chegar e fiscalizar. Vem cá, houve ou não houve isso aqui? Mas eles têm que começar, têm que nomear aí uma comissão e chegar até, se for o caso, a uma CPI para apurar isso. Esse é o papel fundamental dos vereadores e é o que os eleitores esperam de seus representantes
municipais na Câmara do Legislativo gonçalense. E nossos microfones estão abertos aqui, à Câmara de Vereadores de São Gonçalo, até em função dessa situação que foi declarada aqui no programa. Tudo bem, não falei o nome de ninguém, mas aqueles que quiserem... Doutor Zé, eu coloquei também essa situação, que se nós falamos de vereadores, falamos da Câmara. Então estou aberto, né? Claro. E vamos lá. Eu quero... Laranjal, vamos lá, Laranjal, vamos para Laranjeira conversar com Augusto César. Sim. Alô? Bom dia, Augusto, tudo bem? Alô? Alô, Augusto César Rangel, meu amigo. Sim, Rangel. Vocês estão de parabéns. Ouviu há muito tempo que eu estava para ligar, porque aí nesse cantinho do dial é que a gente encontra a liberdade de fala e quem fala a verdade. Ouviu? Sim, obrigado. Esse assunto aí desse gesto de uma professora, parece que vocês se referiram ao nome dela ou um apelido, qual é? Não citamos nome, a única coisa que eu disse, que quando disseram que ela ia no programa do Faustão, eu disse, estão dando um destaque para ela como deram para Sininho, que eu não tenho nada contra isso, né, mas... foi isso. Exatamente, essa tal de Sininho já é cobra criada, já é figura manjada, desde aquela época, aquele trabalhador, aquele cinegrafista Bandeirante foi morto, aquela confusão da 2013, ela já estava evidenciada. Olha, meu amigo, eu vou resumir dizendo o seguinte, essa moça que fez essa vergonha aí na rua, ela estava fazendo que manifestação contra o impeachment. Contra ou a favor? Pelo que consta, seria... Contra, né? Contra o Bolsonaro. A manifestação dela foi contra o deputado Jair Bolsonaro, porque a foto que ela defecou era um retrato do Bolsonaro. Muito bem. Agora acontece o seguinte, tem também o cuspidor do Congresso que cuspiu no Bolsonaro. Aquilo ali é uma falha grave no parlamento que tranquilamente daria ou dará, não sei se levar a sério, cassação. Falta de ética. Muito bem, mas está valendo tudo para essa esquerda. Olha, Elis Souza, meu amigo, para resumir, essas universidades, essas faculdades, com raríssima exceção, está tudo avermelhado. Tudo. Eles fazem uma lavagem cerebral nesses jovens que nasceram agora 15, 16, 17 anos, não conheceram a verdade do passado, não conheceram os fundamentos verdadeiros que levaram à Revolução de 64, eles gostam de falar em golpe. Golpe é que eles armaram aí, implantaram um governo comunista com um terrorista, entregaram o Ministério da Defesa ao PCdoB, mas isso está chegando ao fim. Abaixa essa corja. Tá certo. Solidariedade ao Bolsonaro é a única coragem dentro do parlamento. E tem outra verdade. O coronel Brilhante Ustra não foi condenado, não. Aquele processo contra ele foi arquivado, foi anulado. Agora, aqui para nós, meus amigos, para aguentar essa comunistalha miserável que se apossou do Brasil, o Lula com as cachaças dele, dizendo que sabia como incendiar o Brasil, devia ter sido preso no dia que ele disse isso. Tá certo. Eu sou visceralmente anticomunista, sou de direita, a minha bandeira será sempre a verde, amarela, azul. E parabéns a vocês, hein? Obrigado, meu amigo. Realmente são corajosos e fazem um jornalismo, um radialismo muito bom. Bom, como o senhor está falando, poderia também ser uma pessoa da esquerda, porque nós aqui, nosso microfone, entendeu, meu amigo? Vocês são de uma honestidade muito grande. Agora, alguém que se diz educador, fazer uma nojeira dessa? Tá certo. Olha, uma mulher ainda... Olha, eu vou lhe contar, viu? Olha, é inacreditável, mas tudo isso é fruto dessa implantação, dessa política de esquerdista comunista aqui no Brasil. Tá certo. Parabéns a você. Alô? Caiu aí? O telefone dele caiu. Caiu. O telefone dele caiu. Tá bom. Muito obrigado aí a contribuição do amigo, né? E vamos em frente aqui, que atrás vem gente. Mas essa situação é deplorável, né? É uma situação... será que essa moça vai ter coragem? Bom, deixa isso pra lá. Bom, nós estamos agora indo pro segundo round, né, do impeachment, né?
E com certeza, quando eu falo segundo round, é que está acontecendo lá no Senado, não é isso? E toda a prova será refeita. Não, a prova eu acredito que já esteja lá, mas as defesas estão sendo refeitas. E começa o segundo round do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado da República. O processo de impeachment é traumático, porém necessário. Porém, o povo é sempre a principal vítima. Diferente do impeachment de Collor, neste processo, a polarização está presente entre o PT e o PSDB, que discute palmo a palmo o poder pelo poder. E, mais uma vez, o PMDB é o fiel da balança nesse toma lá da cá. Sem ele, não tem acordo, sem ele, não tem impeachment. Olha que destino desse partido, né? PT, PDT, PT, PDT, PCdoB e Rede prometem, se Dilma cair e Michel Temer assumir, ele também sofrerá processo de impeachment. 3 nomes do PMDB no foco da questão: Eduardo Cunha, Michel Temer e Renan Calheiro. Na sua avaliação, Cunha será cassado? Renan vai ser esquecido? Temer sofrerá processo de impeachment? O PMDB é um partido fisiológico? PT, PDT, PCdoB e Rede terá o respaldo do povo para impulsionar o impeachment de Temer? É com você, João. Nelson, eu já expus minha opinião aqui sobre isso algumas vezes aqui no programa. Mas infelizmente eu tenho que continuar com a pauta, porque todo dia eu ligo a televisão, ouço o rádio, leio o jornal, leio as manchetes falando disso. Então, né, infelizmente incomodo vocês repetindo, mas... Não, eu quero colocar para você... Não coloca não, fala direto. Fala direto. Então, bota direto, né? Então vamos lá. Colocar para você que o momento do país é fundamental que o Michel Temer assuma. Você vê que só essa mudança, a Bolsa já subiu, o dólar está caindo, já existe uma visão diferenciada. Eu não estou aqui discutindo se Michel Temer, Cunha, Renan Calheiro são santos ou não, por isso a justiça tem que avalizar isso. Eu acho que o país não aguenta outro impeachment do vice, que aí viraria uma zorra tremenda, porque se o vice cair, quem assume é o Cunha, aí vai ser outro problema. Eu acho que o trabalho que o Michel Temer está fazendo de uma montagem de uma equipe de transição, porque são só 2 anos para 2018, mas o brasileiro, o povo brasileiro, merece uma melhora. Por quê? Porque aguentar o que está aguentando aí, com mais de 11 milhões de desempregados, com uma inflação alta, com um déficit monstruoso nas contas públicas, tá vendo? Um desmando geral do país, uma roubalheira tremenda, moral, a questão moral do país, você vê por essa professora aí, esses movimentos aí que estão fazendo esses movimentos de esquerda, pararam aqui, o MST parou aqui a BR-101 no Barreto. A BR-101 no Barreto. Eu nem sabia que tinha trabalhador rural aqui. Não, eu também não. Mas tem em Nova York, tu não viu eles mas, lá? Eu não quero entrar nesse detalhe, mas quem ouviu o Boechat sabe o porquê que eles estavam ali. Bom. Então, isso aí está ficando uma bagunça o país. Infelizmente, nós temos que fazer esse impeachment dessa senhora, que ela já não tem mais rumo, ela já perdeu o seu rumo. Ela, com os movimentos sociais, ela parece agora até apresentadora de programa de auditório. Tu vê que ela faz coro para homenagear o Jean Williams, ela faz gracinhas. Uma péssima apresentadora, diga-se por sinal, né? Troca a palavra, dá branco, fala bobagem. Ela é péssima em tudo. E, principalmente, ela se perdeu. O próprio PT abandonou ela. Tu vê que o Lula não fala mais nada. Cadê o Lula falando alguma coisa aí? Vai fazer umas 2 semanas que o Lula não aparece em cena. Sumiu. Tá vendo? Sumiu. Porque ele está deixando a sorte e preparando a campanha dele para 2018. Então, mais uma vez, eu peço à população que nós temos que se agarrar
pelo menos essa boia aí que se chama Temer, para fazer essa transposição, não é do São Francisco não, que nunca aconteceu, mas a transposição da política nacional. Ou seja, o Temer assumir, fazer um governo de coalizão, um governo que volte a ter investimento nesse país, que volte o empresário poder investir nesse país e volte os empregos. E aí sim, em 2018, vamos fazer uma eleição. Vamos ter eleição, a democracia do Brasil está consolidada, nós não vamos ter golpe militar, não vamos ter nada. E não estamos tendo um golpe com esse impeachment, que as razões são muito claras e muito bem apresentadas pela essa advogada que apresentou junto com o Miguel Reale e o outro... E o Hélio Bicudo. E Hélio Bicudo, que era presidente do PT. Fundador do PT. Fundador do PT. Uma diferença muito grande, né? Fundador do PT. E ele então, eu acho que a coisa está muito clara, o processo é muito claro, muito transparente. Bom, ô Lúcio, quando eu vejo aqui alguém criticando, por exemplo, o Michel Temer com relação as conversações dele, e alguém diz que ele é traidor, etc. Bom, eu não acredito que o Brasil estaria tranquilo, não estou aqui legitimando nada, mas eu não acredito que nós brasileiros, ou o Brasil como nação, estaria tranquilo caso ele tivesse inerte, para no outro dia ter um impeachment, que pode não ter, eu não estou aqui apostando no impeachment, estou dizendo que o caminho pode levar a isso. Se a Dilma cair, no outro dia ele diz assim, o repórter chega para ele, Michel, como é que está a composição do seu governo? Você já é o governo, como que ele vai governar? Então eu acho que nesse momento, embora para alguns sejam traidores, mas para outros pode pensar que realmente ele está, por isso está o vice-presidente, ele estaria legitimado a fazer essa busca de apoio, porque ele para não ser pego de surpresa. Como é que você vê isso aí, ô Lúcio? Ô Zé Carlos, qual é o nome do ouvinte aí que deu essa opinião, lá de Laranjeira? Augusto César. Eu quero dar meus parabéns ao ouvinte Augusto César, se estiver nos ouvindo. Achei os comentários dele extremamente precisos, certeiros, com base, com conteúdo. É isso mesmo, o cara falou exatamente o que a maioria da população quer falar. Meus parabéns ao nosso ouvinte lá de Laranjeiras. Antes também de comentar sobre isso, ainda na esteira desse assunto, a gente não pode esquecer que o Jô Soares, já em franca decadência, fim de carreira, ibope ridículo, sem a moral que tinha antigamente, ficou 16 minutos falando mal e criticando o deputado Jair Bolsonaro. Inclusive com aquelas mulheres lá, que eu não sei o que elas ficam fazendo ali, que gabarito essas mulheres têm para ficar ali debatendo política com ele, chamou ele de nazista. E que o discurso dele foi apologia ao nazismo. Cadê o direito de resposta da Rede Globo? Cadê o direito de resposta de 16 minutos do Jô Soares para o Bolsonaro? Ele não é um esquerdista a favor da democracia, da liberdade de expressão, do direito ao debate, da livre opinião? Então, isso aí demonstra que o Jô Soares é um comprado do PT e da esquerda com a Lei Rouanet, que é nosso dinheiro. Com relação também ao que o ouvinte perguntou, a quebra de decoro parlamentar do Jean Willis. Essa semana uma doutora, uma advogada, entrou com um pedido de quebra de decoro parlamentar do Jean Willis por ter cuspido no Bolsonaro durante a votação do impeachment. E o TSE condenou o PT ontem a devolver 7 milhões de reais aos cofres públicos por falhas nas contas da campanha de 2010. Isso o TSE? Do PT, TSE. Saiu na Folha de São Paulo. TSE condenou o PT pela campanha de 2010, falha na prestação de contas, 7 milhões de reais. E com relação à enquete, é o que o João Gustavo falou. O Brasil não aguenta, não resiste mais fazer uma nova eleição. Uma nova eleição só interessa a quem acha que pode ganhar. Marina Silva da Rede, que fica aí pregando novas eleições. Inclusive ela está no bloco. O Lula, ele acha que pode ser o Sassamutema, né? Lula também. Eles são novamente, não estão nem aí para o que o povo brasileiro precisa. Não estão nem aí. Aumento de desemprego ontem, IBGE do governo, IBGE, 11 milhões de desempregados, pode chegar a 13 milhões.
falências de empresas. Vai demorar 2 anos ainda para a gente sair da crise, todos os economistas dizem. Inflação alta, recessão. 2 anos se fizeram uma composição mais ou menos para começar, né? E o governo Temer vai ter que fazer um ajuste fiscal, um mega ajuste fiscal. Isso é que me assustou, tá? Entre 200, preste atenção. Isso me assustou. Entre 200 e 300 bilhões de reais. E Fernando Henrique, na época dele, que teve que fazer um grande ajuste, foi de 120. Michel vai ter que fazer um de 200 a 300. Então, é uma situação drástica. O governo está completamente quebrado. Vê aí a situação do governo do estado do Rio, por exemplo. O governo não tem como fazer investimentos, não tem como pagar o seu funcionalismo, e a única saída vai ter que ser as privatizações. Parceria público-privada, PPP, ou em regime de concessão as privatizações. Já falo na redução de 39 ministérios para 24. Redução. Eu acho que já é uma boa medida. Já é alguma medida. Coisa, mas não é o que precisa. 300 Porque a mordomia não acabam. 300 bilhões é muita coisa de fazer ajuste. E fazendo ajuste tem um benefício. O governo não tem dinheiro para fazer os investimentos, mas as empresas têm. As empresas que estiverem querendo entrar na privatização dos leilões, nas concessões, elas vão injetar dinheiro, elas vão empregar os trabalhadores, elas vão fazer as obras, elas vão aquecer a economia, e o governo vai economizar horrores se desfazendo dessas estatais, dessas coisas, desse funcionalismo, e vai ganhar receita com atributos, com impostos que essas empresas vão gerar. Então, o Michel Temer já está dito pela mídia aí que o Henrique Meirelles muito provavelmente vai ser o ministro da Fazenda, que é uma excelente notícia. Cristóvão Buarque, ministro da Cultura, provavelmente, outra excelente boa notícia. E José Serra, do PSDB, em algum ministério. Eu acho que o Temer está buscando um governo de coalizão, um governo que traga uma união nacional, uma base boa no Congresso, para poder aprovar essas medidas impopulares e drásticas que vão precisar ser aprovadas. Estou muito contente e satisfeito, por enquanto, até onde o Michel Temer está indo, com habilidade, com discrição. Como eu já disse em outros programas, um homem experiente, 76 anos, presidente do PMDB há muito tempo, presidente da Câmara várias vezes, um político que sabe o que está fazendo. Jurista, bem lembrado, um cara bom de diálogo. A Dilma até nomeou ele para ser coordenador do governo, mas o próprio PT sabotou ele, e ela também com inveja dele, porque ele estava conseguindo fazer as interlocuções necessárias, de modo que nós estamos numa crise ferrenha, uma situação nojenta, uma situação lamentável, desesperadora para muitos brasileiros, que já pensam até em suicídio, que não tem dinheiro para comprar comida, que não tem perspectiva nenhuma de ganhar emprego. Felizmente a gente tem um governo, um vice-presidente à altura, que é o Michel Temer, e vamos parar com esse papo aí de novas eleições, porque novas eleições é jogar mais ainda o Brasil na crise, é postergar mais 1 ou 2 anos a crise econômica, e quanto mais nego falar em novas eleições, mais brasileiros sofrendo e até morrendo a gente vai ter. Tá certo. Doutor Oséias, olha só, que parece a ironia do destino, né? Nós vimos que o PMDB era um partido que ele sempre, eu costumo dizer que ele é do tamanho do Brasil, mas você não acha a cabeça do PMDB. E por ironia do destino, agora deságua, né, a possibilidade do PMDB ter no comando do país um presidente que é do PMDB. Mas me leva para outra situação. O PMDB, hoje, ele vem desde o governo Fernando Henrique sempre sendo fiel da balança com relação a isso. E hoje foi um instrumentador, um aliado, unha e carne, né, do PT. E toda essa construção que está aí foi PT, PMDB. Quem montou o mosaico foi PT e PMDB. Quis o destino hoje que o PMDB, por exemplo, se Dilma cair, venha desarmar toda essa situação que nós temos aí. Dívida, todo tipo de falcatruas. E agora, nós temos 2 pessoas-chave, que é o presidente do Senado
e o presidente da Câmara dos Deputados. Duas pessoas altamente envolvidas com a Lava Jato. Doutor Oséias, tem golpe? O Michel Temer é traidor. O PMDB vai conseguir desarmar esta arapuca que nós chamamos, eu caipira chamo, essa arapuca montada nesses 13 anos, que ele participou dessa arapuca? Como é que você vê isso? Ô Nelson, a traição... Você desculpa, mas eu aqui tenho que... Não. Eu tenho que rolar a bola, eu não posso fazer chega gol. Até a ser interessante. Você já jogou bola de gude? Alguém aqui jogou bola de gude? Bola ou búlica? Bola ou búlica. O PMDB está exatamente assim, bola ou búlica. Se formos falar de traição, você pode falar de traição tanto do Temer, em relação ao governo Dilma, mas você pode falar de traição também, poderia, não sabemos o que ocorre de fato, na realidade, de traição do Renan Calheiro em relação ao próprio PMDB. Como pode o Renan Calheiros estar apoiando a Dilma, isso aí... Apoiando o governo? Apoiando o governo. E o Temer contra. Então, como é isso? Alguém falou em algum momento em expulsar o Renan Calheiros? Não, tá todo mundo silencioso. Ninguém falou. Ô Nelson, olha só. Ele é franco atirador. O PMDB é um franco atirador. Se cair o governo, se Dilma cair, o Renan Calheiros está lá, olha só, eu te apoiei, eu quero todos os cargos de volta para o PMDB. Se Dilma não cair, melhor dizendo. Todos os cargos do PMDB eu os quero de volta porque eu estive contigo. Mas se ela cair, tem lá o Temer que vai assumir e naturalmente vai ter todo mundo ali. O PMDB é um franco atirador. O PMDB tem uma grande habilidade e já demonstrou isso ao longo da história do país. Mas vai conseguir desarmar essa arapuca? Qual arapuca? Ué, tudo isso que nós temos aí. 6 bilhões e 400 milhões de dólares de dívida já visualizada. Nelson, desarmar a arapuca que eles mesmos ajudaram a armar? Se você sabe armar, você sabe desarmar. Que impasse. Se você sabe como lesar o cofre público, o erário, você sabe como não lesar. Eu não tenho dúvida, nesse ponto, de que o Temer saberá tranquilamente, com inteligência, aí sim aplicando inteligência, a conduzir esse processo de modo a demonstrar, olha só, não, isso aqui estava errado, não vai se fazer isso aqui, é assim que nós vamos caminhar. Nelson, todos eles sabem, é só parar de roubar. O PMDB esteve ao lado de todos os governos nas últimas décadas. Todos. Quer ver o negócio? Eu até fiz aqui, anotei aqui rapidinho. Hoje, fala-se na polaridade entre PT e PSDB. Sim. Não, eu vejo que hoje está polarizado entre Dilma e Temer. A briga maior hoje, nesse momento, é entre Dilma e Temer. Porque é o Temer quem está recebendo deputados, senadores, pegando apoio, e por outro lado tem a Dilma tentando fazer o mesmo. Perdendo prestígio. Estão achando que é o PSDB? Não, o PSDB está a reboque do PMDB nesse momento. Todos estão. Eles conseguiram fazer isso, né? Caindo a Dilma, o PT e os aliados deles vão apostar todas as fichas contra o Temer. Inclusive, no sentido de derrubá-lo. Falou-se aqui que não é interessante o novo impeachment em relação ao Temer. Eu não duvido, porque essas pessoas não estão preocupadas com o futuro do país, não estão preocupados com coisas sérias, eles estão preocupados só em disputar o poder. De modo que o Renan, né, aí sim eu queria ver o seguinte, ficou o Temer, a Dilma caiu. Será que o PMDB vai partir para cima do Temer? Vai tomar alguma atitude lá no Congresso contra, contra o Renan? Contra a Cunha? Não, contra o Renan? Será que eles vão fazer isso? Não sei. O Renan, por sua vez, olha só que habilidade desse cara. O fato de ele estar apoiando a Dilma e o PT e seus aliados e toda essa sacanagem aí,
você não vê ninguém falar que o Temer roubou, que o Temer fez isso, coisa e tal, ele está na dele. Porque se o PT não fala, os aliados do PT não falam, o PMDB também não fala, pô. Não é interessante para ele. Então é um cara que está mais sujo do que pau de galinheiro, tanto quanto os outros, mas está lá. Porque a ele interessa. Ao próprio PMDB... Renan. Ao próprio PMDB interessa o Renan estar lá colado lá no saco da Dilma. Oh, perdão, Dilma não tem saco. Está colado lá com a Dilma. E o PT... Porque ele é uma garantia de futuro. Se der errado aqui, ele segura a gente ali. E ninguém ataca os caras. Realmente pois bem, ninguém ataca o cara. Esse cara tem uma habilidade muito grande. Agora, aí tem o Cunha. O Cunha, esse aí nós já vimos no dia da votação lá na Câmara, de que até mesmo, não por uma questão vocacional partidária, mas por uma questão de dar satisfação ao eleitor, porque o cara tem que ir lá e dar o voto dele ao vivo, você vê que alguns deputados que apoiaram, né, o impeachment, falaram, olha, eu voto pelo sim, mas também na próxima oportunidade eu quero estar votando contra é a bola da vez. Esse presidente aí, o senhor deputado Cunha. Então, o Cunha, sim, o Cunha eu não vejo numa situação de conforto igual a do Renan Calheiros. Sim. Essa é a minha análise com relação a esse momento. Agora, o que eu penso em relação a todos eles, realmente, eu torço para que o Temer melhore e faça um bom governo, mas eu não vejo, para mim, ele é tão canalha, tão corrupto quanto todos os outros. Renan, Cunha, Dilma, Lula, todos são canalhas. Hoje. E que, ao menos, numa próxima eleição, em 2018, o povo pense e não reconduza essas pessoas ao cenário político. Tá certo. Bom, nós temos aí 3 minutos. 3 minutinhos, vou dar 1 minutinho aqui para cada um, só para a gente fechar aqui. O João, quando se fala de Temer traidor, quando se fala Temer no mesmo contexto, mas hoje, por exemplo, só ele pode salvar o país? Eu acredito que hoje, só, numa forma de uma evolução e não um caos, o Temer, para mim, é o melhor. Eu só queria acrescentar o seguinte... O Cunha talvez seja o bandido certo no lugar certo. Neste momento. Infelizmente, né? Porque o Renan, nós não podemos esquecer que o Renan, ele traiu o Collor, que lançou ele na política. O Collor se elegendo um deputado federal só, que era o Renan Calheiros. E foi o primeiro a virar as costas para o Collor. Tá vendo? Então, eu tenho certeza que o Renan, todo mundo sabe que ele é falso. Ele é falso. Agora, o Cunha... volto a falar, e vou dizer mais para vocês. Michel Temer assumiu, acabou essa história toda, garantiu que não vai ter impeachment do Michel, o Cunha renuncia. Posso quanto vocês quiserem. Lúcio, 1 minutinho. Olha só, interessante, né? O Cunha, aquele bandido que está no lugar certo, e a habilidade que o Zé falou ali do Renan. Realmente ele é um cara habilidoso. Tanto habilidoso que ele acenou da possibilidade. Se o regimento permitisse, quem estava presidindo tudo aquilo a partir de agora seria o Lewandowski. Ele queria transferir essa responsabilidade. Como que ele diz? Lavar as mãos. É habilidoso? É um rato esperto realmente? Obviamente, para ser presidente do Senado Federal durante tanto tempo, respondendo a 9 processos no Supremo Tribunal Federal, e o pessoal fica falando tanto do Cunha, mas 10 vezes pior que Cunha é Renan Calheiros. 9 processos no Supremo Tribunal Federal, como vocês falaram aqui, o cara mais sujo que pode galinheiro, falso, traidor, escória. Traiu o Collor. Traiu o Collor. O Cunha é o cara errado, fazendo a coisa certa pelos motivos errados. Eu tenho que rir, cara. Sim, mas eu também rio. Dia... Brincadeira, meu. Aquele dia do impeachment, por exemplo... É o grande assaltante que chega, você tá sendo assaltado, ele rende o bandido. Lampião, sei lá. Você vai agradecer. Ajuda a gente aqui, bandido. Meus heróis morreram de overdose.
Ele com aquela frieza dele na comissão do impeachment, nego xingando ele, chamando de ladrão, de bandido, de gangster. E a naturalidade. Que a cadeira dele cheirava enxofre, e o cara lá quieto, aquela cara dele fria de psicopata. Fulano, próxima votação. Isso aí entorta o zoinho, né, que já é torto de E a boca, né, que faz um negócio estranho. Aquele óculos ali, meio vesgo. Deixa eu Lúcio, afinal de contas, o povo merece respeito. Mas olha, um governo Temer com Cunha na presidência é garantia da estabilidade e até de aprovação das medidas impopulares, radicais, como a gente falou aqui, 200 a 300 bi de ajuste fiscal que precisa. E o Michel Temer, ele já está falando aqui em não ter novas eleições. Mas a Marina, olha só, mas tem 3 aqui, olha aqui. Tem 3 blocos aqui, PT, PDT, PCdoB e Rede, diz que o foco vai ser Temer. A partir se ele assumir. Essa esquerda minoritária. Mas a Marina não, a Marina foi o que eu falei aqui. Essa esquerda não vai para lugar mais. Mas a Marina. Mas a Marina está formando um novo bloco. Não, mas a Marina nesse contexto. Tem projeto nacional. Todos juntos. Eu volto depois, Nesse contexto, a Marina tem interesse em eleição geral. Ela acha que ela está surfando na crista das ondas. Tá certo. Zé Carlos, você tem uma notícia aí? Tem sim. O senhor Guilherme Mourão, pai do aluno do colégio David Capistrano, né, no bairro Santa Bárbara, está aqui, daqui a pouco nós vamos conversar com ele. E está esperando outros pais chegarem. Tem uma comissão aí para isso, Tem uma comissão, ele faz parte também dessa comissão, não é isso? Daqui a pouquinho ele vai falar aqui. Certo, Guilherme Mourão. Olha só, houve até um erro lá, que na hora que eu colei, coloquei como uma escola de São Gonçalo, mas não é de São Gonçalo, é de Niterói. Santa Bárbara, não é isso? Santa Bárbara pertence a Niterói, não é isso? E com certeza a gente vai falar aqui, vamos falar não, nós vamos ouvir a legitimidade dessas pessoas e depois a gente, né, continua o nosso debate. Mas estamos aguardando então essa comissão, olha, não sai daí não é isso? E a gente volta. É com você, Cabral? Mas não é Sérgio Cabral não, né? Pelo amor de Deus, né? É Cabral. Hã? Nem é parente. Nem é parente. Estão pagando o Estado. Zé Carlos, depois você tem um convite aí que eu quero que você volte falando dele, tá legal? É com você, Cabral. Estamos apresentando Sua Cidade e seus valores. Com vocês, Nelson Carneiro. Voltamos a apresentar Sua Cidade e seus valores. No comando, Nelson. Bom, estamos de volta com o programa Sua Cidade e seus valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense, 540 AM. Nós já estamos aqui, daqui a pouco a comissão da escola de Santa Bárbara, pais dos alunos lá da escola ocupada, vão falar aqui com a gente sobre essa situação. Já existe expediente no Ministério Público, né? E a gente vai ouvir aí qual seria a razão dessa ocupação, não é isso? Então nós já temos pais de aluno aqui e daqui a pouco nós vamos ver, eles vão ser, será entre eles escolhido aí quem que vai falar sobre o assunto. Zé Carlos, você tem um convite aí especial aí? Tem sim, para nós aqui. Para nós? Do Jurujubi Yacht Clube. O Jurujubi Yacht Clube, através do seu conselho deliberativo, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para a solenidade de posse do Comodoro Sérgio Cardoso Daltro, né? E o do vice-comodoro Francisco Alilson Silva Brasil, assim como dos novos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, a realizar-se às 20 horas do dia 30 de abril, que portanto hoje, né? Que é 16, na sede da rua Lauro Sodré, sem número, em Jurujuba, em Niterói. Ali no finalzinho de Jurujuba, o Yacht Clube Jurujuba, por sinal, um clube muito bonito. Eu tenho um amigo que mora lá e gosta muito daquele local lá. Muito lindo. Tem um amigo que mora lá. Eu acho que eu vou até lá pra hoje, não posso. E de lá eu vou dormir lá na casa dele mesmo, aí eu tomo uma cerveja. Boca Livre tá em toda, rapaz. Boca Livre tá já não vou. Já você não tem que pagar. Cerveja você não vai tomar, não, hein? Vai ter vinho, vai ter tudo. Vinho eu acho que tem sim. Aí eu vou dormir na casa desse amigo meu que mora ali mesmo. Mas de repente tem garapa. Rapadura. Determinado vereador de Niterói, né? Deixa então fazer o nosso... Eu pensei que fosse o
outro aqui que está apresentando, mas não é, o que está aqui, né? Não. Ah, não, esse aí tem vinho, sim. Esse aí tem vinho, tem a cachaçinha de Minas. Esse aí é porteira aberta. A verba vai ser liberada. Bom, eu quero desejar sucesso aí, né, ao novo comando lá do Yacht Clube de Jurujuba, né? Jurujuba Yacht Clube, né? Ao Comodoro Sérgio Cardoso Daltro e ao vice-comodoro Francisco Alisson Silva Brasil. Desejar aí também o seu conselho fiscal também sucesso aí nessa grande empreitada, né, João? Você conhece a moçada e transmita nos nossos agradecimento, né? Não, eu e logo espero que vocês lá. estejam lá Você não vai não, transmitir ao vivo. Vai? Lógico que vai. Estou acompanhado contigo. E casalzinho. Agora, Nelson, rapidinho, eu queria desejar aqui, em público aqui, o parabéns ao Sérgio Daltro e o Alisson, que estão assumindo como Comodoro. Eu faço parte do conselho, vou fazer parte do conselho, e tenho certeza que vai ser uma administração de sucesso, como foi do Comodoro Jorge Mira, que está deixando o clube depois de 8 anos, que fez uma revolução no clube, e o Sérgio Daltro faz parte dessa revolução, junto com o Jorge Mira, é a chapa transparente, que hoje vamos dizer assim, o ressurgimento do Jurujuba Yacht Clube. E uma coisa importante que eu quero frisar aqui, os clubes náuticos de Niterói mereciam muito mais atenção pela prefeitura. Nós estamos deixando de trazer seleções estrangeiras na área náutica para Niterói. Estamos perdendo dinheiro demais, porque falta de estrutura da cidade de Niterói. Para vocês terem uma ideia, lá o Jurujuba está deixando de trazer seleções estrangeiras por causa da questão da entrada ali, que já pedimos tanto à prefeitura para fazer uma reforma naquela entrada, para fazer uma melhoria ali naquele morro que fica por trás do clube, e até hoje nada foi feito. Então, não só o Jurujuba, como também na Estrada Flores, os clubes náuticos, muitos estão se assustando com a questão da localidade. E estão deixando de ficar em Niterói e indo para o Rio. Imagina, Nelson, o que nós estamos perdendo. Porque quando vem uma seleção náutica... turismo e comércio. Geralmente os atletas vêm com torcida, com familiares e tudo, que vão se hospedar na cidade, vão ver a cidade, presenciar o dia a dia da cidade, gastar, consumir na cidade. E nós estamos tendo essa perda imensa por falta de uma estrutura. Eu fiz a lei que era Niterói, Cidade da Vela, para que isso eu fiz em 2009, para que Niterói estivesse preparada para as Olimpíadas. E até hoje a gente só conseguiu construir um hotel, que é o Hotel H, e não temos mais nenhum hotel que possa manter o turismo aqui nesse momento tão grande da Olimpíada. São 200, se não me engano, 218 países que vão estar no Rio de Janeiro. E Niterói pouco vai aproveitar disso. Tá certo. Bom, a gente vai dando continuidade, vamos dando continuidade aqui na nossa programação, e nós temos aqui alguns assuntos, e nós vamos continuar falando aqui sobre a mídia e a democracia, porque envolve tudo esses que nós estamos Nelson, nesse tema, você me permite falar uma coisa? Vai haver um curso sobre gênero e diversidade, gênero de diversidade nas escolas de Niterói. Isso vai acontecer na cidade de Niterói no dia 2/5. O tema é dinâmica cultural e valorização das diversidades. A importância de falar em gênero e sexualidade nas escolas. Gente, eu admiro... Ele continua com isso. Eu me admiro uma prefeitura que é administrada, o prefeito de Niterói. Isso vai acontecer onde? Isso vai acontecer no auditório Darcy Ribeiro, na rua São Pedro, 108, Centro, Niterói. Inscrições também poderão ser feitas. Vai ser aberto? No local. Vai ser aberto para todos os professores, educadores. Sim. Nelson, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que se estiver me ouvindo, é um rapaz que eu conheci quando jovem, dentro do movimento religioso, dentro do movimento da igreja, foi quando ele surgiu. A família dele é toda uma família cristã, católica, apostólica, romana, praticante, e aceitaram uma situação dessa na cidade de Niterói.
É um absurdo essa discussão dentro da escola, que isso já foi várias vezes negado dentro, não só do governo federal, como no governo estadual, essa questão de cartilha, discussão de gênero dentro das escolas. E insistem mais uma vez com isso. Gente, nós temos que valorizar a família. Nós temos que valorizar as escolas para ensinar às crianças uma educação reta, direta. Quem administra isso? A Secretaria de Educação. Secretaria de Educação do município. A Secretaria de Educação do município. Tá certo. Então, eu queria deixar aqui o meu protesto quanto a isso, para você ver o programa das aulas: diversidade, gênero, gravidez na adolescência, sexualidade, avaliação Eu realmente achei que isso aqui na Prefeitura de Niterói não ia acontecer. Essas crianças, geralmente filhos de pessoas pobres, tinham que estar aprendendo matemática, português, história, geografia, biologia e outras coisas mais, que já é dado mal e porcamente por qualquer escola pública no Brasil inteiro. Daqui a pouco nós vamos falar até sobre a ocupação de escola aqui. Inclusive isso, a ocupação de escola, de como está ferrada a situação da educação. Pô, fazer proselitismo LGBT de extrema esquerda dentro de escola pública, para criança de 5, 6 anos de idade que tinha que estar aprendendo alfabetização, se preparando para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, para um vestibular. Os profissionalizantes. Se é que não está rolando uma grana para esse pessoal aí fazer, né? Dizer que está fazendo esse evento para poder promover o evento. É lamentável. Eu realmente espero que o dia desse pessoal, com esse novo governo, um país agora com uma nova mentalidade, esse tipo de coisa, se não for exterminada completamente, pelo menos que esse tipo de coisa reduza e fique algo marginal, algo que ninguém venha dar muita importância, porque isso daí detona mais ainda a cabeça das crianças, que geralmente não tem pai, geralmente não sabe quem é o pai, uma mãe, uma adolescente de uma comunidade carente que não tem condição nenhuma de dar uma boa educação. A única salvação para essas crianças é conseguir entrar para uma igreja evangélica e ter um ensinamento cristão ou até católico. Porque se depender do governo ou até mesmo do pai e da mãe, que são crianças, e principalmente desse tipo de professores, é uma nova geração perdida que a gente vai ter no Brasil no futuro. Tá certo. Bom, a mídia e a democracia. Doutor Oséias, a Globo, ao lado do PT, foi de fundamental importância na mobilização do processo de impeachment contra Collor, como em outros movimentos da rua. Estamos vivendo tempos diferentes. As redes sociais estão sendo importantes no movimento de rua? A internet tem sido positiva ou negativa no processo democrático, doutor Oséias? Olha, Nelson, com relação a esse assunto, eu aposto mais na internet. Eu vejo que através da internet você colhe informações tanto de um lado quanto do outro. Você tem uma maior imparcialidade, até eu diria, pelo menos você vai poder ver dessa forma, porque você vai ver tanto de uma quanto de outra. E a grande verdade é que os grandes meios de comunicação, muitas das vezes, eles são altamente tendenciosos. E aí, nesse ponto, eu não vou dizer que eles estejam, por isso também, ferindo a democracia. Porque democraticamente você tem o direito de defender mais um lado do que o outro. Você segue aquele dali. Então, a Globo, por exemplo, é claro, eles dão mais prioridade, nós temos visto isso aí, até um certo ponto, com relação ao não. Você vê o programa lá, pode falar o nome do programa? O Faustão. Pode. O Faustão, por exemplo, você vê que tudo quanto é banalidade, tudo de ruim, e tudo que está, quer dizer, defendendo os artistas que estão dando péssimos exemplos. Já ouviu-se falar até que essa menina aí, aliás, esse troço, me desculpa, mas não é um ser humano, aquele troço que defecou em praça pública e tal, do PT, vai ser entrevistada lá no Faustão. Eu não acredito. Isso aí seria o fim. Então, olha só, por um lado você tem um programa que
ele massifica nesse ponto em prol daquela causa e aquilo dali que interessa a ele. Ele não leva quem seja contrário. Às vezes as pessoas que ele levam, que dão uma calça arriada nele e acaba dando ali declarações que eles não esperam e logo, logo eles tiram. Não é? Você tem outros programas como o Jô, que também tem se mostrado de uma parcialidade a toda prova. Mas você tem outros programas de rádio aí, eu não vou falar o nome, né? Mas que você vê que pelos comentários, os caras são totalmente parciais. Então, ô Nelson, eu vejo que na internet, você ainda tem a possibilidade de saber tanto de um lado quanto do outro e você tira suas conclusões. Nós aqui, Nelson, somos minorias. Aqui, você democraticamente, você a todo instante, você diz que está abrindo os microfones para quem quer que seja, que sinta, por acaso, ofendido, vir aqui apresentar sua defesa, a sua tese, enfim, o que ocorreu, você abre, você é democrático. Aqui nós falamos, mas nós não somos aqui os donos da verdade. Sim. Nós estamos levando à população aqui a informação e às vezes comentários que nós julgamos, que nós acreditamos serem os certos, mas às vezes podemos errar também. Mas agora, os grandes meios de comunicação, eu vejo que, às vezes, ou por um lado ou por outro, eles são muito parciais. E isso é um risco. A população mesmo, você vê, aí a própria Globo, as novelas da Globo, estávamos falando aqui sobre a questão sobre os gays, essa coisa toda. Criança, não, a Globo, não, ela vem tentando incutir ali na cabeça das pessoas como se fosse uma lavagem cerebral de esquerda, diária, de que o que eles fazem é o certo, aquilo dali é a regra e o restante é a exceção. Para concluir, eu já falei aqui, eu tenho um filho que é gay. Para mim, esse não é o maior problema do meu filho, já disse. Seria, no caso, a conduta. Eu gostaria que ele tivesse uma vida mais fácil, mas quando eu descobri isso, uma das coisas que eu falei para ele, cara, olha só, você não vai ter uma vida fácil. Você vai sofrer preconceitos, discriminação, tudo quanto é coisa ruim. Você está preparado para isso? Agora, se é o que você quer, ou você já nasceu assim, saiba que isso aí você vai carregar para a vida toda. Agora, depois não reclame da vida. Você tem que batalhar, você tem que estudar, você tem que procurar ser bom, tem que procurar ter caráter, porque a sua opção sexual, isso aí não diz respeito a ninguém, diz respeito a você mesmo, única e exclusivamente. No mais, vamos conversar aqui entre família, vamos ver o que está errado, o que se pode fazer para te ajudar, mas o que eu penso? Eu não posso pegar por conta disso e sair e dizer aqui para vocês, aqui para os ouvintes, dizer o seguinte, ser gay é muito legal, tem que ser assim, coisa e tal. Pelo amor de Deus, a questão sexual é uma coisa que diz respeito a cada pessoa. O que eu faço na minha vida pessoal é problema meu. E este é um deles, é um comportamento, é apenas um comportamento. Gay, lésbico, hétero, é um comportamento nosso, é uma opção sexual nossa, ninguém tem nada com isso. Então eu acho um cúmulo quando tentam levar isso para as salas de aulas e ficar metendo isso na cabeça das crianças. Honestamente, se eu descobrir que na escola de minhas filhas, agora ela mais nova, que vai fazer 11 anos, alguém está fazendo esse tipo de abordagem, alguém está tentando fazer, botar aqui, isso é o certo na cabeça da minha filha, eu vou lá e tiro minha filha do colégio. Mas se todas as escolas fizerem, que se dane todas as escolas. Eu tenho compromisso com a criação da minha filha. A educação da minha filha é responsabilidade minha e não do colégio. No colégio ela está, como você falou, muito bem. É para aprender matemática, ciência, enfim, as matérias necessárias para ela poder passar para um vestibular e seguir sua vida. Hoje, o que nós temos, ô Lúcio? A ineficácia das escolas, você vê, nós temos um contraditório. O filho do pobre estuda o tempo todo em escolas públicas. Aí, quando chega no momento de se fazer uma faculdade, ele é obrigado a fazer uma particular porque não tem conhecimento suficiente para passar para uma pública. Nesse ponto, eu acho que a nossa família, quer dizer, a partir de um tempo para cá, minhas filhas, elas são privilegiadas,
porque o tempo todo vem estudando em escolas particulares. Mas com tudo isso, a mais velha, 18 anos, está lá esse ano fazendo um curso preparatório, estou pagando um curso para ela poder ter condições de prestar prova para o vestibular, porque senão não passaria também. Isso é deficiência. Terminou o colégio, terminou lá o ensino médio, deveria ter condições de enfrentar uma prova vestibular e não tem. Então é assim que eu vejo, Nelson. Doutor Zé, já que estamos falando aqui, você citou muito bem a situação da escola, então o que acontece é o seguinte, nós estamos aqui recebendo aqui um pai de aluno, que é o senhor Guilherme Mourão, né? Pai do aluno do colégio, que frequenta o colégio estadual Davi ou David Capistrano, no bairro Santa Bárbara, em Niterói. E ele está aqui presente, né? E o que está acontecendo lá, senhor Guilherme Mourão? Bom dia a todos e todas. O que acontece é o seguinte, nós sabemos da dificuldade que o governo passa, nós sabemos das necessidades dos professores, e daí foi criado um movimento de greve dos professores. Ok, até aí tudo bem. E aí, a partir daí, houve um movimento de ocupação das escolas por parte dos alunos, de alguns alunos. Isso foi feito de que forma? Uma comissão se organizou, um grupo se organizou na praça, em frente à escola. Vou falar especificamente da situação do Davi Capistrano em Santa Bárbara. E se juntaram lá e ocuparam a escola. Disseram que a maioria. Essa reunião foi feita na praça. Na praça, pelos alunos. E não na sala de aula. Não na sala de aula. Na praça, parece que foi organizado de um dia para o outro uma convocação e dizendo assim, vamos ocupar ou não vamos ocupar. Sim. Entendeu? Quer dizer, não foi debatido, foi um tema que não foi debatido, não foi levado a fundo. Né? E aí, eu soube por alguns alunos que estavam nesse grupo que queriam dizer que eram contra e eram abafados, não puderam falar. Então, no final, um número que eles disseram que era a maioria, entraram na escola, esse grupo entrou na escola e ocupou a escola. Né? A diretora liberou, né, saiu da escola, e a partir daí eles passaram a tomar conta completamente da escola. Se organizaram, né, fizeram movimentos ali de limpeza, movimentos de comida, de alimentação, por orientação de uma advogada do CEP, parece que isso segundo uma aluna falou para nós numa reunião, tá, com vários pais, segundo a orientação do advogado do CEP, eles chamaram um chaveiro, abriram as portas das escolas, inclusive chegaram a dependências da secretaria, né, administrativas, não sei com qual intenção, né, e começaram a questionar um monte de coisa lá. Né, mas aí o senhor está falando advogado do CEP... e quando fala do CEP, haveria essa coordenação para isso, para essa invasão? Ou foi uma coisa espontânea dos alunos? Alguns professores lá, grevistas, né, que estão acompanhando os alunos, dizem que tudo isso é um movimento que partiu dos alunos e que eles fazem o que eles querem. Sim. E que o CEP não tem nada a ver com isso. Porém, os alunos nos falam que tem orientação, como houve o caso dessa advogada. Com certeza, né? Tem. Que disseram que né, poderiam abrir as portas, por exemplo, né, que eles não chamam de arrombamento porque foi usado um chaveiro, chamaram um chaveiro. Bom, a direção fez uma queixa-crime, né, registrou isso em delegacia. Está registrada essa ocupação? Sim, isso aconteceu, se eu não me engano, no dia 12, tá, desse mês. Nós já viramos o mês, né? Sim. No mês de março. Isso aconteceu no mês de março? A ocupação aconteceu quando? Não, perdão, 12 de abril. 12 de abril. A ocupação. E aí continuou ocupado até lá. Então os alunos se organizaram, estão fazendo. Eu acho que a gente está vivendo, Nelson. E a diretora está lá na escola? Ela não pode entrar na escola. Ah, não pode entrar? Não pode. Ela, inclusive, é proibida de entrar na escola. Está proibida. Proibida. E não se o senhor for lá agora, talvez não consiga entrar. Sim. Quem é? É a favor ou é contra? Se é contra, não entra. Se é contra a ocupação, não entra. Essa ocupação ela se dá durante o expediente de aula ou é 24 horas? 24 horas. Os alunos dormem. E lembrando, são menores, entendeu? Que dormem lá sem nenhum responsável. Menores de 16 anos? De 18 anos, menores de 18. Tem de 14, de 15, de 16, de 17. Tem maiores também. O senhor é da comissão? Eu sou da comissão contra vocês procuraram, a ocupação. Lembrando bem, Nelson, a favor da educação, tá? Mas contra a ocupação. Nós entendemos as necessidades que a educação passa hoje. Tá? Mas o professor fazer a greve, ele está no direito dele. O aluno estudar também está no direito dele.
Agora, vocês procuraram o Ministério Público? Sim, já foi E dada aí, entrada o que no aconteceu? Ministério Público. A informação que eu tenho é que uma pessoa do Ministério Público foi até a escola, não conseguiu entrar, não conseguiu ver nada, e essa ação já foi movida, quer dizer, foi dada entrada ontem, na sexta-feira. Em juízo. Em juízo, e na segunda-feira... Então já existe um registro policial e existe a representação do Ministério Público. Ministério Público. Nós estamos tentando fazer, Nelson, da forma mais legal possível, porque, em primeiro lugar, nós entendemos que tantos os nossos filhos que não querem ocupar a escola, quanto os filhos de quem quer ocupar a escola são menores. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É óbvio. São crianças. Você tem filho lá na Eu tenho uma escola? filha, eu tenho uma filha que eu tirei da rede particular no ano passado e coloquei nessa escola porque ela é excelência em ensino. Sim. Entendeu? Eu gosto muito. E aí, né, passei por isso, minha filha passou a viver com isso também, faz parte do mundo que ela vive. Sim. Né? É uma situação atual que ela tem que viver. Ela está, inclusive, organizando, é uma das pessoas dos alunos que está organizando um ato na segunda-feira agora, dia 7, às 7 horas da manhã, segunda-feira, dia 2, às 7 horas da manhã, em prol da desocupação. Porque são alunos que querem estudar e não estão tem aula, estão sendo impedidos. Bom, Guilherme, está registrado aqui. E eu quero, inclusive, já que você citou CEP, advogado do CEP, os nossos microfones estão abertos, porque aqui eu acho que a gente tem que ouvir a todos. E eu não sei nem o que vou te desejar, mas eu acho que as crianças têm que voltar a estudar. É o que nós queremos. E é o que vocês querem. E lamentar que a escola tenha sido ocupada dessa maneira, como você está dizendo, e nossos microfones estão abertos aqui, tanto ao CEP quanto ao Ministério Público. Tá alunos total, né, respondendo a pergunta aqui do amigo, são 970 alunos 970 no geral, em todos os turnos. Tá certo. A ocupação foi aprovada por 50. Tá certo. 55, e essa assembleia que eles disseram que fizeram tinha, parece que, 80 pessoas. Ô Guilherme, tá feito o seu registro, eu agradeço aí, e se a gente precisar eu faço contato com você, que já estou com o telefone, tá tudo aqui. Ótimo. Muito obrigado aqui pela sua... Bom dia a todos, um abraço. Tá legal. Tchau. Bom, tá aí, nós fizemos esse registro, né, e nós estamos aqui à disposição do CEP, e se quiser ligar para cá, o nosso telefone é 21 25 30 90, né, e tá aí, recebemos aqui o pai de aluno Guilherme Mourão, tá certo? Muito obrigado pela sua presença. Bom, voltando aqui ao assunto, olha que situação que hoje nós estamos, né, o João, né, e situação difícil. Isso que eu ia colocar com relação às escolas públicas, né? Hoje, pelo custo de vida, pelo desemprego dos pais de família, né, que trazem seus filhos para a escola pública, né, está havendo hoje um retorno das escolas particulares para as escolas públicas, devido ao alto custo das escolas particulares e também a questão do desemprego. E aí você traz a sua filha para um colégio de ponta, como é esse colégio ali em Santa Bárbara, ou para outros aí dentro... Nem há uma demanda muito grande, uma migração muito grande de pessoas que não podem pagar colégio particular. E você vê que são pais que vão para participar da escola mesmo. Aí chegam lá, encontram uma orquestração é o que eu posso chamar, de professores, de sindicatos, para fazer o quê? Usar esses alunos como, vamos dizer assim, de bucha. Boi de piranha. A palavra certa é essa, de bucha, para atingir os objetivos deles. Isso é como eu falo da questão da discussão do gênero, a mesma coisa é sobre isso. Esses alunos não estão ali para participar disso, eles estão ali, como você bem falou, Lúcio, eles estão ali para aprender o bom português, aprender matemática, história, geografia, já que moral e cívica e OSPB tiraram, né? Porque isso era coisa dos militares. Eles estão ali para aprender a ter uma educação e não servir de joguete entre políticos. Quer dizer, eu não chamo nem de políticos, eu chamo isso de politiqueiros, que é o caso do CEP, que na sua maioria manda... Ativistas. O pessoal que na sua maioria está dentro do CEP, e de professores que querem se locupletar com melhores salários. Não estou dizendo que eles ganham bem, não. Eles mereciam ganhar muito mais.
Mas não é dessa forma, usando esses jovens, esses adolescentes, que eles vão conseguir a melhoria do seu salário. Todo mundo sabe que a gente está passando uma crise. Crise essa, que a maioria que está dentro do CEP, que é do PSOL, apoia. Eram tudo PT, e apoiaram o Lula a chegar ao poder. Votaram contra o impeachment. E fazer isso que está aí. Ainda mais mostrando agora a capacidade deles de continuarem apoiando o PT, porque o pessoal é um apêndice do PT, como a Rede também, estão tudo lá apoiando a manutenção do PT. Aulas auxiliares. Não, mas inclusive a citação aqui foi do CEP, né? Ele não citou nenhum partido. Não, mas a direção do CEP é todo PSOL. É toda PSOL. Pessoal, eu acho o seguinte, qualquer segmento, olha só, o que a gente quer chegar aqui, que qualquer segmento tem alguém de algum partido. Mas o que a gente quer é o racional, quer dizer, aquilo que tem que ser. Por exemplo, uma escola ocupada, qual o motivo da ocupação dessa escola? Não é isso? Nem ninguém sabe. Uma reunião feita na praça e de repente ocupa. Então, Lúcio, é uma situação que fica todo mundo numa instabilidade. E lembrar, de 900 alunos... 970. 970. 50 a 80 que fizeram, o que dá 7% só. Como você disse, 7% de bucha, joguetes, instrumentos de ativistas de esquerda que hoje estão saindo do governo para virar oposição, seguindo a linha da Dilma, do que o Lula tem dito, o Stedley, de que não vão, inclusive o MST disse que não vai infernizar a vida do Michel Temer. Eles estão dispostos a realmente infernizar esse novo governo para inviabilizá-lo, atrapalhá-lo e favorecer eventualmente uma nova eleição do Lula ou de alguém do PT. Ou seja, estão apostando e trabalhando para o país que já está no buraco ir mais para o buraco ainda, usando crianças que não sabem nem o que estão fazendo para fazer proselitismo político de esquerda. Como o vereador falou. PSOL, PCdoB, PT, esse pessoal da esquerda, agora a Rede também, são áreas auxiliares, são a mesma coisa. Agora, Nelson, só retomando o que você teve que fazer ao intervalo, é o que o João Gustavo falou. Esse pessoal, o impeachment mostrou, PC do B, PT, PSOL, etc., Rede, eles são 20% só. Eles não são maioria. Eles são uma minoria que fazem muito barulho. A manifestação dos brasileiros, 3 milhões a 6 milhões de brasileiros na rua que foram lá de graça. Aí leva 50 mil da CUT, tudo pago, transporte, dá a camisa vermelha, dá uma bandeira pro cara segurar, dá um boné novinho pro cara, paga R$30, dá um lanche, leva de ônibus, freta, 50 mil. Olha a desproporção de 50 mil para 6 milhões, 3 milhões que vão de graça. É uma minoria barulhenta. Mas a votação do impeachment deixou claro quão poucos eles são. Porque todos desses 3, 4 partidos, que são os únicos que votaram, os únicos não, 90% dos deputados federais que votaram a favor da Dilma para mantê-la no poder, foram 120 e poucos votos. Algumas abstenções. E quase 370 a favor do impeachment. Então é um pessoal que, graças a Deus, está começando a entrar para a lata do lixo, pelo menos da história recente. Estão queimando o filme deles, inclusive, eles estão falando para a sua própria militância, esse negócio de golpe. Inclusive, a Folha de São Paulo disse que Dilma vai fazer um tour, saiu hoje ou ontem. A Dilma vai, com o nosso dinheiro, com o jato da FAB, ela vai fazer um tour por alguns países, França, Uruguai e tal, dizendo que o Brasil está levando um golpe. Bom, com o nosso dinheiro. E ainda vai liberar 100 milhões de reais para marketing. Nos apagar das luzes do governo, vai liberar 100 milhões de reais de verba, que poderia estar sendo usado na educação, na saúde, vai ser usado para pagar propaganda do PT e pagar os clientes dela, né, que apoiaram ela na defesa do impeachment. Então, essa é a situação que nós temos. São pessoas que fazem proselitismo político de extrema esquerda com o dinheiro nosso, do contribuinte. Tá certo. Vamos ao ouvinte, alô? Caiu a ligação. Doutor Zé, me chamou a atenção aqui quando o Guilherme Mourão falou da orientação, e eu vou falar com você. Vamos só ao ouvinte aqui. Alô? Bom dia. Bom dia. É Rogério de Niterói, Nelson. Ô, Rogério, tudo bem?
Tudo bem, né? Tranquilo, né? Estou ouvindo vocês falar aí sobre esse negócio de gênero. Eu também tenho filho no colégio. Eu acho que sexualidade é entre quatro paredes. Se a pessoa é homossexual, ele não precisa transfigurar o corpo, a cara, modificar e fazer uma identidade, uma falsa identidade ideológica. Sim. E que eles querem implantar isso para engolir o povo. Sim. Hoje, esse negócio de direitos humanos, eu penso em você, Nelson, se você é negro, você é humano. Se você é branco, você é humano. Se você é gay, você é humano. Se você é homem, é humano. Se é mulher, é humano. Aí fica direitos humanos das mulheres, direitos humanos dos negros, direitos humanos dos gays, direitos humanos das minorias, e eu não estou entendendo nada disso. E os direitos sendo violados a todo instante, né? Todos os direitos. O direito da família sendo violado porque em prol da sexualidade e liberdade sexual, negócio de gênero. A gente não temos que aturar o nosso filho, querer incutir goela dentro o que eles têm que ser de sexualidade. Quando isso pertence aos pais ensinarem. Colégio, uma vez eu perguntei, por que não ensina a educação? Eu dei uma cartilha que eu tenho de como se comportar dentro do colégio, como se comportar num baile, como se comportar num trabalho, então de comportamento. E aí foi dado aquilo ali, eu fiz uma apostila, a diretora, ninguém quis ajudar, porque disse que o colégio só limite-se à educação. Agora o colégio quer ensinar sexualidade, eu não admito isso para os meus filhos, que eu acho que meu filho tem que ser criado da maneira que ele é. Religião no colégio eu não aceito, porque como um pastor, eu sei que traz dificuldade isso nas igrejas. Para cada igreja tem um ensinamento, ou cada padre tem um ensinamento. Não adianta o colégio querer ensinar religiosidade. Embutida, ele já cria religiosidade na coisa da raça, da consciência da negra. Não, consciência é humana, não é negra. Então impute ali a afro-brasileiro. Nós somos negro brasileiro, eu sou descendente de negro brasileiro e de branco estrangeiro. Eu sou descendente de 100% branco, 100% negro, de italiano. Então eu não aceito quando se impõe as cores, a raça, o gueto, transformar as pessoas num ponto de referência. Perto daquele aleijado, aquele cego, conforme eu sou, aquele branco. Então eu não aceito isso. Eu aceito que os seres humanos somos seres iguais. Então as igrejas estão querendo tomar o direito das igrejas. Quem criou a escola foi essa igreja. Principalmente a igreja protestante, porque a igreja católica pegava muito de latim. E quem deu o direito da Bíblia para ler com Gutenberg, traduzir a Bíblia e trazer, foi a igreja protestante. E eu não estou pregando protestantismo nem religiosidade. Então a gente vê esse governo, nesse descaso de criar, é o golpe. Um golpe que ela entra e sai no país e sai. E eu estava assistindo a TV Senado, entrou um senhor do direito disse que ele é da paz, Nobel da Paz, e trazer uma guerra, dizer que tem golpe dentro do Brasil, quando não tem. Forçar, jogar justiça contra o outro. E esse governo é o ver e vezeiro disso. Nós estamos caindo numa imposição de um governo querendo dizer que é golpe, que é isso, que é aquilo, e uma presidente que vai para fora do Brasil e que fazem dizer no direito lá na ONU, jogando o Brasil contra sua própria justiça, contra sua própria lei. Quando ela diz golpe, não diz assim, é o Supremo Tribunal, é a justiça que está fazendo golpe. Porque quem deu o direito foi o fundador do PT e a justiça que está dando direito. E não tem golpe. E eu vejo acontecendo isso agora, Nelson, acontecendo no Brasil, coisas muito feias. Pessoas que direitos humanos. Eu não sou a favor do Bolsonaro que ele fez, mas também sou contra que uma professora, que se diz educadora, em nome da liberdade, querer defecar na imagem de uma pessoa, é um deputado. Eu vi coisas feias do impeachment, dizendo assim, o presidente Cunha é ladrão. Tudo bem, não tem nada com esse PMDB, essa turma toda aí, tudo tem que sofrer impeachment, tinha que ter uma nova eleição. Mas eu penso o seguinte, defecar em cima da clara uma pessoa, é um deputado, ele é parlamentar, tem que ter respeito. Então, só para enxugar, Nelson, o João Willis, que se prega a tolerância, que é intolerante, eles são intolerantes, o que ele pregou lá, daquela pessoa que ele citou lá, aquilo é um matador, um guerrilheiro, um cara que impõe, ele vai falar, entendeu, Nelson? Esse é o protesto contra isso, tudo que está acontecendo no Brasil, essa imoralidade, esse escárnio, essa deturpação de pensamento e de querer impor uma coisa que não existe. Tá bom, meu querido. Nelson, muito obrigado por essa oportunidade. Bom final de semana para você, tá certo? E a toda a sua família. Doutor Zé, eu vi aqui, voltando aqui o assunto do pai do aluno que esteve aqui inconformado com essa ocupação, né, da escola, e ele citava ali, ele citou que houve que a orientação do CEP e a orientação de um advogado.
Eu não acredito que um advogado orientasse, não acredito não, ele está falando, mas eu acho que um advogado não vai orientar a uma situação para se descumprir, como se diz, perverter a ordem pública. É meio complicado. Se ele só tem um nome, né? Porque, na realidade, inclusive, nosso microfone está aqui aberto ao CEP e não sei se vai se apresentar essa pessoa, que ele disse que é um advogado que estaria orientando a isso. É a palavra de Guilherme Mourão, pai de aluno de uma escola que foi invadida. Ô Nelson, como ele bem falou, são todos menores. E se um advogado, não precisa nem ser advogado, mas principalmente pelo fato do advogado ter conhecimento do direito, eu tenho como acusação de certa gravidade. Porque você estaria induzindo um menor, já que mandou chamar chaveiros, de certa forma teve um arrombamento de determinados compartimentos e sala, você teria aí, em tese, até uma prática criminosa. Não seria nem ocupação, é invasão mesmo. Né? Não, aí seria até uma invasão, seria arrombamentos, tudo isso. Aí eu penso que já estariam partindo até para uma situação criminosa. E se acaso esses menores foram orientados por pessoas de maioridade, e principalmente por advogado, não importa se do CEP ou de onde quer que seja, isso aí tem uma gravidade. O que acontece é que hoje, Nelson, às vezes nós imaginamos que nossos filhos só estão correndo riscos nas ruas. Achamos que enquanto eles estão dentro de nossa casa ou no colégio, eles estão seguros. Não, não estão. Porque às vezes a maldade, a coisa ruim, ela pode vir de várias formas, não só através da violência propriamente dita, mas através de coisas que vão se colocando na cabeça dos nossos filhos. Modo insidioso. Eu cito exemplo, a minha filha, certo dia ela chegou para mim, pai, o professor está falando uma série de coisas, um professor de história falando, não vou falar qual foi o colégio, ela estudou em outros, falando certas coisas que eu não sei, será que está certo o que ele falou? O cara começou a pregar para ela situações totalmente contra o militarismo, contra aquela época, e começou a exaltar o governo, seus aliados, as práticas que estão sendo adotadas aí, quer dizer, de certa forma, o comunismo. Eu disse para ela o seguinte, filha, você pergunta a ele se isso aí faz parte da matéria dele. Se não faz, que ele se atenha à matéria dele. Só. Qual é o risco de tudo isso, Nelson? O risco nós estamos vendo que as pessoas estão dentro de sala de aula fazendo uma lavagem cerebral no seu filho, que você está pagando no colégio, ou às vezes até mesmo no colégio público, não importa, seu filho está ali para estudar. Então, de uma forma covarde, eles fazem essa lavagem cerebral, e as crianças, por achar que estão, e como estão diante de um mestre, muitas delas têm aquilo dali como uma verdade absoluta. E aí, Nelson, acaba o seguinte, aí vamos citar exemplo. Você vê, eu não defendo o Bolsonaro, não defendo nada disso, mas vamos falar sobre fatos. O Bolsonaro fez aí, falou sobre o general Ustra, não é? Fez uma homenagem a ele. Um cara que, na verdade, não sofreu condenação, mas já está sendo aí objeto de processo com vistas a uma possível cassação do mandato dele, porque ele fez isso. Mas as mesmas pessoas que o criticam vão para Cuba defender Fidel Castro, o irmão dele, defendem Che Guevara, vão lá para aquele Nicolás Maduro. Não, da própria aquele canalha. Marighella, Lamarca. Pois é, Marighella, exatamente. Luiz Carlos Prestes, só terrorista, Maduro, bandido. defendem Maduro. Genocidas. Defendem aquele plantador de coca, o Evo Morales, da Bolívia. Que, aliás, na mão grande tomou a refinaria da gente. Nossa. Aliás, eu até me questiono, eu acho que ele não tomou, ele ganhou de presente. Lula deu. Lula deu. Foi coisa de caso pensado. Então, Nelson, olha só a contradição. Ao mesmo tempo que esses caras, dentro de sala de aulas, contam a história, né?
de que aqui nós temos torturadores, tudo isso, que esses caras foi um passado negro do país, e de certa forma, se houve a tortura, foi realmente, mas eles ficam endeusando esses caras torturadores, piores ainda, do exterior. E se você não tiver um diálogo franco e aberto diariamente com teu filho, com tua filha... Ele não vai nem saber disso. Ele não vai saber, ele vai tomar aquilo ali como uma verdade. Você me perdoa, mas, por exemplo, no caso aí, eu não jamais eu legitimaria a fala do Jair Bolsonaro com relação ao USTRA. Mas eu não estou legitimando, eu só dei um exemplo de como há dois pesos e duas medidas. Acontece o seguinte, o Jair Bolsonaro, ele exerceu exatamente aquilo que ele pessoalmente sente e como imunidade. Agora, eu pago uma viagem da presidente ou do presidente da República para ir a Cuba e sair com Fidel Castro, que foi o que foi Fidel Castro? Não é isso? Muito pior. Nós pagamos. Nós pagamos. Então, doutor Zé, só corroborando o que você está dizendo, eu quis dizer o seguinte, que o Bolsonaro citou isso, ele, como pessoa, aonde ele estava no seu parlamento, naturalmente, sem receber para isso. Nós pagamos uma comitiva para ir a Cuba, para o nosso representante tirar foto com Fidel Castro. Fora o dinheiro dos mais médicos que é dado para o ditador de verdade. Cuba. O mais médico foi prorrogado mais 3 anos, tá? Ela já fez isso, ela já está tentando, de certa forma, viabilizar o governo. Nosso bolso para esse já foi prorrogado. ditador. Mas deixa eu só concluir isso aqui. Aí, doutor Zé. Desculpa aí que eu te atropelei. Não, eu até confesso até que perdi um pouco. Acho que é a idade. Você estava falando daquela situação de Bolsonaro. A parcialidade do ensino nas escolas. Que os nossos governantes saem do lado dessas figuras que você citou. Sim, o que eu queria dizer é o seguinte, Nelson. O ser humano mesmo, e não aquele que nós falamos, aquele troço que nós falamos aí daquela professora, que não merece o título, mas você sabe que as crianças... Na fase da adolescência, por isso que nós temos fase de criança, de adolescência e de adulto. Na fase da adolescência é onde eles começam um pré-amadurecimento. É nessa fase que o ser humano começa tem a sua formação. A ter uma formação ideológica e até, por que não, de caráter. Então, sexual, é uma fase, começa a aflorar a questão sexual, mas é nessa fase que é a fase mais perigosa, ou por outro lado, a mais importante. Eu não sou psicólogo, tá? Mas eu vejo que seja a mais importante para você ter mais diálogo com seu filho, conversar, orientá-lo, mas muitas das vezes os pais não fazem, e esses caras em escolas, professores, professoras, alguns... Não todos, tem excelentes, não é? Mas uma minoria maliciosa pega, aproveitando-se do momento de estar com seu filho ali, numa sala de aula, sobre o domínio deles, e de que é nesse período que eles podem fazer lavagem cerebral nas crianças, de botar e ensinar de forma errada, que eles metem essas ideias absurdas na cabeça dos adolescentes, e aí sai... eles por aí depois, e com estampa de Che Guevara, de Fidel Castro, do raio que eu parta, pô. Pelo amor de Deus, isso é coisa que... só, no direito nós temos uma máxima, né? Que, aliás, que os juízes, né? O que se fala? Dai-me os fatos que eu lhe direi o direito. Né? Então, dão os fatos à criança, dá um ensinamento ao adolescente e deixe que os adolescentes decidam o que eles vão querer com relação à ideologia, tudo isso. Ensinem só a história, pelo amor de Deus. Agora, não de uma forma tendenciosa. Eu me lembro quando, quer dizer, eu já estava, como se diz, já com a idade já avançada, que eu já estava lá com meus 30 e poucos anos, 37 anos, né? Não, aliás, até menos, né? Eu estava aí com uns 33 anos, 34, e na faculdade eu via a doutrina que se tentava passar de alguns professores que você está dizendo aqui. Só que acontece o seguinte, na faculdade, onde todos adultos, né, mais de 18 anos, e tentava passar. E eu vi muitas das vezes que a esquerda se resumia nos petistas, né? Aquelas estrelinhas, professores com estrelas, reuniões, debates. Então, aonde a gente saía dali realmente convencido que não ser petista era pecador, né?
quem pensasse alguma coisa errada fora daquela cartilha estava pecando. Então, agora imagina, como você disse ali, isso na cabeça da criança, não é isso mesmo, João? É isso mesmo. Na cabeça da criança que está em plena formação. Eu comparo a criança, né, quer dizer, a adolescência, né, como aquele lençol branquinho que a senhora coloca no varal, né, e qualquer manchinha, até um mosquito que passar ali, que tocar naquele varal, fica manchado e às vezes muito difícil de se remover aquela e fica para a vida toda. Às vezes para a vida toda. Nelson, é bom lembrar, porque já que eles querem fazer todas essas mudanças, por que não volta com a moral cívica, o SPB, que a criança aprendia a saber a organização política do Estado, ter esse conhecimento da moral cívica do país, né? Isso eles não trazem de volta. E, Nelson, para você ver o absurdo... Hino nacional, eu fico até assim, cara, eu quando vejo cantar o hino nacional, eu falo, eu acho que eu estou num lugar estranho, né? Aí, pô, você não ouve o hino nacional na escola, eu levava meus filhos, não se cantava o hino nacional. Hino nacional, hino à bandeira. Aí na bandeira. Nada disso é cantado. E é uma pena que quando se canta está em protesto, né? Tinha que ser, né? O hino do Estado do Rio, então... Estado do Rio, né? É um objeto. Mas eu queria aproveitar esse instante, eu recebi aqui pelo Face, estava lendo aqui de uma pessoa que eu considero muito aqui em Niterói, o Paulo Jucá, que bota umas publicações muito boas, e ele está colocando aqui uma coisa que eu achei interessantíssima para a gente falar aqui. Faltam menos de 2 semanas para Dilma deixar o governo. Ela acabou de assinar numa edição extra do Diário Oficial da União a medida provisória 722, onde ela libera 100 milhões... Foi o que eu falei ainda há pouco. 100 milhões para propaganda institucional da presidência da República. Com o país em crise. Com o país em crise, com os estados sem dinheiro para pagar os aposentados, com ela brigando, com o Supremo para que os juros dos estados sejam compostos. Não, de composto para simples. Não, e ela quer manter o composto. Ela quer manter o composto. Os estados querem os juros simples. E ela quer o composto e ela joga 100 milhões em propaganda. De quê? Os 15 dias que ela vai fazer de propaganda dela? O horário nobre, eu estava vendo ontem, né? E com as ilustrações, por exemplo, principalmente da Minha Casa Minha Vida, que dá vontade até de eu vender meu apartamento e comprar um apartamento naquela estrutura que se mostra, né? Justamente. Não é isso? O Eduardo Paes não tem uma propaganda também do Eduardo Paes sobre as escolas? Ele dando a mão à criancinha. Escola da Maré. Vai contar para boi dormir, faltando professores nas outras escolas do município do Rio de Janeiro. Ciclovia caindo, né? Ciclovia caindo, e ele gastando. Bom, tem uma notícia aqui para dar para vocês. O tempo acabou. Lúcio, obrigado pela sua participação. Obrigado, Nelson. Quero deixar aqui meu registro da minha preocupação com a situação econômica, a crise que afeta a todos nós, o desemprego acelerando, o primeiro trimestre desse ano foi de uma arrecadação em queda desde 1997, que não acontece uma coisa dessas. O BNDES caiu 51%, os investimentos, os empréstimos para empresas, para desenvolvimento, para poder novos negócios serem feitos, investimentos. O dólar, só com a notícia da saída da Dilma e a entrada do Temer, o dólar caiu para 3,44 e a Bolsa de Valores subiu, o que é uma boa notícia, o que indica que o novo Michel Temer vai ter uma situação para poder tentar melhorar a nossa economia. E o governo Dilma dizendo que não tem dinheiro para poder aumentar o programa Bolsa Família. Eu estou realmente muito preocupado com a situação da crise no país e amanhã, como a gente falou no início, é 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhar, mas a gente não tem porcaria nenhuma para comemorar. Eu quero agradecer por mais essa oportunidade. Quanto ao que eu falei, se alguém se sentiu ofendido, peço desculpa. É aquilo. Não, nossos microfones estão abertos, às vezes. Se chorei ou se sorri,
O importante é que emoções eu senti. Caraca, um abraço, um bom dia, um bom final de semana. Hoje tem. Esse frio. Tem, hein? Com esse frio, tá todo romântico. Tem romântico desse jeito. Nelson, aproveitar o romantismo dele e dizer para todos que tenham um bom final de semana, um santo domingo e, mais uma vez, trabalhadores do meu Brasil, espero que esse desemprego acabe. É muito triste ver os chefes de família. Nelson, o que eu tenho de currículo lá no sindicato, de chefes de família precisando trabalhar com dificuldade. Por favor, vamos fazer esse país voltar a crescer. Um abraço, bom domingo a todos. Um grande abraço, Nelson, e até o próximo sábado, se Deus quiser. E lembre-se, o povo merece respeito. Tá certo. Meu amigo Cabral, meu amigo Dudu, muito obrigado aí pela participação aí na mesa de áudio, né? O sonoplasta hoje está em dupla, né? Dupla de 2. Muito obrigado e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tá certo? Tem até direito à pose ali, a selfie e o caramba. Vamos, é com você, meu amigo Cabral. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro.